Ô pessoal, tudo bem? Essa semana deixou uma coisa muito clara. A próxima fase da guerra automotiva no Brasil não será apenas sobre carro elétrico puro. A GWM lançou a linha Aval H6 2027 com motorização flex em toda a sua gama. A BYD lançou o Atto 2 DMI Flex, seu primeiro híbrido plug-in flex no mundo, com produção aqui no Brasil e preço bem agressivo. E a Almoda e a Jayco já confirmou que também vai seguir pelo caminho do híbrido flex. Ou seja, a gente não está apenas falando de casos isolados. Estamos vendo uma mudança estratégica. As montadoras chinesas entenderam uma coisa que muita gente ainda não percebeu. O Brasil não é igual à Europa. Não é igual à China. Não é igual aos Estados Unidos. O Brasil tem etanol, tem consumidor acostumado ao carro flex, tem infraestrutura de recarga ainda em desenvolvimento, tem imposto de importação mudando a cada segundo, tem um mercado grande e tem uma indústria local que voltou a ser a peça central dessa disputa. Por isso, a grande pergunta é: o híbrido flex pode decidir a próxima guerra automotiva no Brasil? Eu sou Percy, tenho mais de 20 anos de experiência executiva no setor automotivo, com atuação ao lado de grandes montadoras, redes de concessionárias, operação, gestão e análise de mercado. E aqui, no CAB, China Auto Brasil, a gente não olha só para o lançamento. A gente analisa a estratégia, o mercado, a tecnologia, a indústria, o pós-venda e os movimentos que estão mudando o futuro automotivo no Brasil. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, por favor, já deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e siga o CAB também no Instagram, TikTok e LinkedIn. Fique antenado de verdade com a gente. E o que mudou essa semana? O ponto de partida é o que aconteceu agora. A GWM colocou no mercado a linha Aval H6 2027 com o motor flex em todas as suas versões. Isso é muito relevante porque o H6 já é um produto importante dentro da estratégia GWM no Brasil. Agora, com o motor flex, ele deixa de ser apenas um híbrido chinês importado ou montado localmente. Ele passa a ser um produto ajustado à realidade brasileira. E essa diferença é enorme. Do outro lado, a BYD lançou o Atto 2 DMI Flex. É um SUV compacto híbrido plug-in, com produção local aqui no Brasil, preço inicial super agressivo e autonomia combinada declarada acima de 1.000 quilômetros. Esse lançamento é ainda mais simbólico porque a BYD escolheu o Brasil para estrear mundialmente essa tecnologia. Isso mostra que o país virou mais do que um mercado de venda, virou um mercado de desenvolvimento, adaptação e estratégia. E quando duas das principais marcas chinesas fazem movimentos nessa direção na mesma semana, o recado é muito claro. O híbrido flex deixou de ser um detalhe. O híbrido flex virou arma competitiva. É importante a gente esclarecer uma coisa. O híbrido flex não começou agora. A Toyota já trabalha há anos com híbridos flex no Brasil, especialmente o Corolla e o Corolla Cross. A Fiat também entrou nesse caminho com Pulse e Fastback, usando o sistema híbrido leve flex. Ou seja, o Brasil já tinha uma base, mas o que muda agora é a chegada das chinesas com estratégias mais agressivas. Toyota construiu reputação com confiabilidade. Fiat trabalha o híbrido leve com tecnologia acessível dentro de uma plataforma já bem conhecida. Agora, GWM e BYD entram com outra abordagem, mais tecnologia embarcada, mais eletrificação, mais autonomia, mais discurso de inovação e
principalmente uma tentativa de combinar tecnologia global com o combustível legitimamente brasileiro. Essa é a virada. O híbrido flex deixa de ser apenas uma solução de economia. Ele passa a ser uma ferramenta de posicionamento estratégico. Mas por que o híbrido flex faz sentido aqui no Brasil? O híbrido flex faz sentido para a gente por 4 motivos. Primeiro, infraestrutura. O etanol já está no país inteiro. O consumidor já sabe usar. O posto já está pronto. A cadeia já existe. Segundo, autonomia psicológica. Muita gente ainda tem receio do carro 100% elétrico. Isso está mudando, mas ainda tem. Não apenas pela autonomia real, mas pela sensação de dependência de recarga, tudo isso influencia a cabeça aí do brasileiro ainda. O híbrido flex reduz essa barreira. Terceiro, transição realista. O Brasil é um país continental. A realidade de São Paulo, Curitiba ou Brasília não é igual à realidade de cidades menores, estradas longas ou regiões com menos infraestrutura de recarga. O híbrido flex permite eletrificação, mas sem exigir que o consumidor mude tudo de uma vez. Quarto, vantagem ambiental e econômica local. O etanol é uma vantagem brasileira. Quando combinado com eletrificação, ele cria uma proposta diferente da que existe em outros mercados pelo mundo afora. Por isso, o híbrido flex não é um atraso. No Brasil, ele pode ser uma ponte inteligente, uma questão que vai fazer tudo mudar do jeitinho brasileiro. Durante muito tempo, muita gente olhou para os carros chineses como produtos que vinham prontos da China para serem vendidos no Brasil. Mas a lógica agora está mudando. As marcas chinesas começaram a entender que para crescer de verdade aqui, elas precisam se adaptar. E a adaptação não é só traduzir a multimídia para o português, é entender questões técnicas, é entender o nosso combustível, é entender o nosso imposto, é entender a nossa rede, é entender o nosso consumidor, é entender o nosso pós-venda, entender o valor que o brasileiro dá para autonomia, para liquidez e o custo de uso. A GWM está fazendo isso com o Aval H6 Flex Nacional. A BYD está fazendo isso com o Atto 2 DMI Flex, aqui produzido no Brasil. A Omoda e Jayco já anunciou que sua estratégia também passará pelo Flex Hybrid. Esse é o ponto central. A China não está apenas vendendo carro para o Brasil. A China está aprendendo a fazer carro para o Brasil. E isso muda tudo. Existe um fator que acelera essa mudança. Ele se chama imposto de importação. O cronograma oficial prevê que veículos eletrificados importados cheguem novamente a 35% de imposto em julho de 2026. Isso pressiona diretamente quem depende de importação. Enquanto a tarifa é menor, importar pode ser muito confortável, mas quando o imposto sobe, a conta muda. Produção local passa a ser vantagem. Nacionalização de componentes passa a ser vantagem. Flex passa a ser vantagem. Engenharia local passa a ser vantagem. E as marcas começam a se dividir em 2 grupos: as que apenas importam e as que constroem sua operação no Brasil. Essa é uma diferença gigantesca, porque quem produz localmente pode ganhar mais controle de custo, mais legitimidade, mais velocidade de adaptação
e mais força política e industrial. O imposto não é só uma taxa. Ele se torna um divisor estratégico. No setor automotivo, produto não é só o carro. Produto também é a operação. Uma marca forte precisa da rede, precisa de peça, precisa de oficina treinada, precisa de logística, precisa de garantia, precisa de valor de revenda, precisa de confiança. Por isso, produção local vira parte da proposta de valor. A Stellantis anunciou um ciclo enorme de investimentos na região. A Volkswagen reforçou investimentos no Brasil. A Toyota também anunciou um ciclo relevante até 2030. A GWM colocou Iracemápolis no centro da sua estratégia. A Renault Geely anunciou investimento no Paraná. Gente, o recado é claro. Quem quiser disputar o Brasil de verdade vai precisar ir além do showroom. Vai precisar de indústria, vai precisar de operação, vai precisar de presença a longo prazo. O erro mais comum que acontece é analisar apenas o carro. Analisar potência, analisar tela, analisar autonomia, analisar o preço, analisar o design. É claro que tudo isso importa. Isso mexe com o nosso emocional. Mas vamos ser racional. Isso não é o suficiente. A pergunta mais importante é outra. Essa marca consegue sustentar a sua promessa? Ela consegue entregar as peças que precisam? Ela consegue atender bem o brasileiro? Consegue manter o valor de revenda? Ela consegue controlar o seguro desse veículo? Ela consegue treinar a concessionária para um atendimento adequado? Ela consegue sobreviver à guerra de preços? Ela consegue manter a confiança depois da venda? É justamente nesse ponto que muitas marcas se perdem. Tecnologia chama muita atenção. Preço vende, mas é a execução que sustenta. No Brasil, onde o consumidor é muito sensível a custo de manutenção, liquidez do usado e confiança na marca, a execução pode ser o verdadeiro diferencial. E o que a gente espera de 2026 a 2028? Bom, olhando para os números dos próximos anos, eu vejo 5 movimentos principais. Primeiro, híbridos e híbridos flex vão evidentemente crescer muito. Eles serão uma ponte entre o carro tradicional e o elétrico puro. Segundo, a produção local vai ganhar muito peso. Importar veículos continuará existindo, mas produzir no Brasil será cada vez mais importante para ganhar escala. Terceiro, o consumidor vai ficar mais exigente a cada segundo. Ele não vai querer apenas tecnologia. O consumidor vai querer a rede, vai querer o pós-venda, vai querer garantia, vai querer seguro e o valor de revenda. Quarto, as marcas tradicionais serão muito pressionadas. Toyota, Volkswagen, Fiat, GM, Hyundai, Honda, todas elas terão que responder com produto, preço e tecnologia. Isso já está acontecendo agora no começo, imagina mais para frente. Quinto, nem todas as chinesas vão vencer. Algumas chinesas vão crescer. Outras, sejamos realistas, podem e vão, muito provavelmente, ficar pelo caminho. O Brasil vai separar quem tem produto de quem tem operação.
Pessoal, a China descobriu o Brasil, mas não apenas como mercado consumidor. Ela descobriu o Brasil como um laboratório. É um laboratório de etanol, é um laboratório de híbrido flex, é um laboratório de produção local, é um laboratório de adaptação da tecnologia. E talvez seja essa a maior mudança desse momento. O futuro automotivo brasileiro não será apenas simples cópia do que aconteceu na China, na Europa ou nos Estados Unidos. O futuro aqui é uma solução própria. E o híbrido flex pode ser uma das ferramentas mais importantes dessa transição. Ele não elimina o carro elétrico puro, mas pode acelerar a eletrificação em massa, pode reduzir resistência do consumidor mais tradicional, pode proteger as estratégias da marca diante do imposto de importação e pode ser uma vantagem real para quem quer entender melhor o Brasil. A minha leitura é clara. O vencedor não será apenas quem trouxer mais tecnologia, será quem adaptar melhor a tecnologia que já tem ao Brasil. Agora eu quero saber a sua opinião. O futuro brasileiro será do elétrico puro ou híbrido? Será a ponte mais inteligente para os próximos anos? Comenta aqui embaixo. Se esse conteúdo te ajudou, por favor, deixa o like, inscreva-se no canal e siga o CAB China Auto Brasil no YouTube, Instagram, TikTok e LinkedIn. Aqui a gente não fala só de carro, a gente analisa o futuro da indústria automotiva. CAB China Auto Brasil. A revolução automotiva chinesa explicada de verdade.